Momento de oração. Queridos, vamos orar, mas antes vamos trazer uma breve reflexão da palavra de Deus no livro de 2 Reis, no capítulo 2 e o versículo 19, que a partir do 19, que diz assim: E os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que é boa a situação desta cidade, como meu senhor vê, porém as águas são más e a terra é estéril. E ele disse-me: Trazei um prato novo e ponde nele sal. E lhe o trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele e disse: Assim diz o Senhor: Sararei a estas águas e não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha falado. Palavra do nosso Deus, e que carrega uma mensagem nessa passagem muito profunda aos nossos corações. Eliseu é o profeta que sucede a Elias. Era um homem que tinha uma comunhão muito grande com Deus, uma intimidade muito grande com Deus. Momentos antes deste fato acontecer, os profetas, né, considerado como os filhos dos profetas, porque provavelmente Eliseu ele tinha essa escola de profetas, e eles ficaram preocupados com o paradeiro de Elias. E eles disseram: olha, deixa a gente fazer uma busca aqui, uma busca de resgate. Mas Eliseu sabia o que tinha acontecido. Disse para eles não irem, mas eles insistiram e ele permitiu. Depois eles voltam dizendo: olha, não achamos. E ele disse: eu não vos disse que não fosseis. Bom, mas quando eles chegavam nesta cidade, ainda em Jericó, o lugar era bom para o propósito que eles queriam, para se estabelecer naquela região por algum tempo. E é exatamente esse relatório que eles trazem para Eliseu. Eles disseram: a terra, a situação, né, é boa, essa localidade aqui é boa, está bem localizada, como o senhor pode ver. Só que uma terra bem localizada, um lugar bom para se estabelecer, mas que tem um grande problema, e esse problema para se estabelecer aqui é impossível. Nós temos um problema com a água. E a água é estéril, a água é má, a água é venenosa. Diz aqui, o senhor vê, porém as águas são más. A água é má e a terra é estéril. Uma localidade boa, uma geografia boa, podendo se acomodar bem naquela região para o propósito deles. No entanto, tinha um problema de algo que é essencial para a sobrevivência humana, que é a questão da água. Sem água nós não sobrevivemos, sem água é impossível. Nós que somos cerca de 70% de líquido, de água. E interessante que Eliseu diz assim: me tragam um prato novo, coloquem sal. E o texto diz que ele saiu ao manancial das águas e colocou ali na nascente do manancial aquele sal, né? Deitou o sal, colocou o sal e disse: assim diz o Senhor: sararei a estas águas
e não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Essa é a história. Segundo o comentário de Moody, ele vai dizer que essa esterilidade não era apenas na questão de tornar a terra estéril, mas causava também aborto. Os abortos espontâneos que eram causados por estas águas. Então, era uma região de uma boa localidade que servia e atendia aos propósitos daquela equipe, dos profetas, mas o impedimento era a água que trazia morte, a água que causava aborto, a água que fazia com que a terra ficasse também estéril, não produzisse vida. E aí é quando o profeta faz esse pedido, pede um prato novo, com sal, vai até a nascente, faz uma oração. Segundo Flávio Joséfo, ele cita essa passagem, diz que ele fez uma oração, colocou ali também aquele sal e a terra ficou, as águas foram saradas. E segundo o escritor, né, a época que ele escreve isso, contando essa história, ele diz: até o dia de hoje a terra se transformou, ficou frutífera, com vida, e não houve mais morte. Essa é a história. Aí talvez você pergunte: sim, mas o que é que isso tem a ver comigo? O que é que isso tem a ver com a minha vida, com a minha história? E eu digo que tem tudo a ver com a gente. Em primeiro lugar, talvez você esteja numa habitação, numa geografia em que tudo parece ser favorável. Você tem uma casa, você tem uma família, quiçá você tenha uma reserva, um dinheiro. E eu dou apenas o exemplo da família, porque é o exemplo mais poderoso e mais forte, a família, né? Que é a base de tudo, que é a célula mãe, a célula máter. Mas isso pode ser qualquer coisa que você já vai conseguindo delinear na sua mente aí o propósito dessa nossa simples reflexão. E talvez você diga: tudo está aparentemente bem. Eu tenho uma boa família, eu tenho filhos queridos, eu tenho esposa, eu tenho uma estabilidade financeira, mas há algo que está fora do lugar. Ou o ambiente em que você está exatamente o contrário, o inverso. Está tudo fora do lugar, desorganizado, e fontes de amargura que vão nascendo e se criando no meio da família. Entende? As águas desta região eram a causa da morte, era a origem dos abortos, a origem da não fecundidade da terra estava nas águas. E a primeira coisa que a gente aprende com esse texto é: onde nasce o problema na nossa vida? Na nossa casa, na nossa família, nos nossos relacionamentos, na nossa vida espiritual. Porque às vezes, como eu dei o primeiro exemplo, às vezes a família parece, aparentemente está bem estabilizada, quem vê de fora diz: rapaz, que família maravilhosa, mas tem nascentes de amargura ali que começam a minar. Porque diferente da família que se apresenta nas redes sociais, que são as melhores fotos, os melhores sorrisos, as melhores poses, os melhores ambientes, a compra do carro novo, a viagem, mas por trás desta imagem que é colocada na nuvem, tem histórias, tem lágrimas,
muitas vezes intrigas, brigas, são fontes de amargura que vão ali minando o seio desta família, ou trazendo isso para uma experiência sua, pessoal. Problema começa em você. Às vezes a gente não quer assumir que as águas amargas da infertilidade, da amargura, da morte começam a partir de mim. Porque uma coisa difícil para o ser humano, e isso já está na essência humana, é nunca querer assumir os seus erros. E desde o princípio é assim. Quando Deus procura Adão e diz: Adão, onde estás? Ele diz: ouvi a tua voz e temi e me escondi. Mas Deus disse: e por que temeste? Todos os dias eu estou aqui, mas por quê? E ele diz: estava nu e por isso me escondi. E Deus insiste, diz: quem te disse que estavas nu? Veja o que aqui Adão responde: a mulher que tu me deste me deu do fruto e eu comi. Ou seja, ele não assume a sua responsabilidade. Ele, numa única frase, ele culpa a mulher e culpa ao próprio Deus. A mulher, ou seja, ela foi o agente que me trouxe o fruto, mas a culpa também é sua, porque foi o Senhor que me deu. E eu estou aqui me isentando desta culpa. A mulher que tu me deste comeu do fruto, me deu e eu também comi. Então eu não sou culpado. E Deus vira-se para a mulher e diz: mulher, o que fizeste? Ela não assume sua culpa dizendo: foi eu, Senhor, eu que desejei, eu que comi, eu que dei ao meu marido. Não, ela diz: a serpente me enganou. Ou seja, assumir a culpa parece algo muito difícil, e que para chegar a este nível é necessário um trabalhar de Deus no nosso caráter, na nossa vida e na nossa essência. Ou um termo que a gente sempre usa: dar o braço a torcer, não é? Assumir que estamos errados, assumir a nossa culpa, os nossos erros, olhar para dentro de nós mesmos e fazermos aquele exercício do qual o apóstolo Paulo diz, ensinando e exortando a igreja de Corinto em relação à Santa Ceia. Ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E do nosso próprio mestre, Senhor Jesus Cristo, que disse que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que já é produzido no seu ser, no seu interior. Adultérios, mentira, homicídio, e diz: tudo isso não tem uma produção de fora para dentro. A maldade está no ser. Então, assumir isso é complicado, é difícil, é doloroso, porque nós às vezes não queremos enxergar quem de fato nós somos. Paulo fez esse exercício. Ele disse que os pés são ligeiros em derramar sangue, a garganta é como um sepulcro, a língua é venenosa. Ele vai descrevendo este homem, essas características do homem carnal, terreno. E eles têm um susto. Ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? É a nossa essência. E assumir os nossos erros e ter a humildade. Por isso que quando Jesus fala de humildade, ele não está falando de características físicas, de fachada, de invólucro para fora, não. Ele está falando de manso e humilde de coração, de reconhecer a minha fraqueza, de reconhecer o meu erro, de reconhecer que a origem do problema sou eu. Quando o profeta, ele diz assim: trazei-me um prato novo, coisa nova. E crente vive em novidade de vida.
Jesus disse: não se coloca vinho novo em odres velhos, não vai suportar, nem adianta colocar remendo novo em roupa velha, porque vai rasgar. Tem que ser tudo novo, tem que ter recomeço. A Éfeso, Jesus disse: lembra-te, pois, de onde caíste, e volta ao primeiro amor. Ou seja, é um recomeço, é uma reconstrução, é uma mudança de mente, de mentalidade, de um arrependimento que quer começar de verdade, de que não quer cometer os mesmos erros. O Evangelho nos chama para isso. O Evangelho nunca vai dizer que a gente nunca vai pecar ou que a gente nunca vai errar. Mas o Evangelho sempre nos traz ao entendimento de que eu preciso me santificar, de que eu preciso me arrepender, de que eu preciso reconhecer quem eu sou, de que eu preciso renunciar a mim mesmo, tomar a minha cruz e seguir a Cristo. Onde está surgindo a fonte da esterilidade na tua família, na tua vida? Às vezes a gente tem medo de encarar onde nasce o problema, porque o problema pode ser eu. É mais fácil culpar o outro, é mais fácil culpar os filhos, a esposa, o parente, é mais fácil culpar a economia, é mais fácil culpar a falta de dinheiro, é mais fácil culpar o pastor, é mais fácil culpar a igreja, é mais fácil culpar o outro. É sempre a mulher que tu me deste. Nunca sou eu. Mas essa passagem me ensina a ir, a olhar e encarar onde nasce o problema. E o profeta disse: vamos ao manancial das águas. O que é o manancial? É onde nasce, é a nascente, onde está sendo gerado a morte, é onde está sendo gerado o conflito, é onde nasce o nascedouro da intriga, da inveja, da falta de perdão, é o nascedouro da morte, da esterilidade, do aborto. E encarar tudo isso não é fácil. Mas o profeta diz: me dá um prato novo, virgem, estéril, tudo novo. Coloca nele sal, o que representa aquilo que conserva. O sal na Bíblia, ele carrega esse significado não só de dar gosto, como Jesus disse, sal da terra e luz do mundo, mas ele traz essa característica de conservação, de aniquilar, né, as bactérias, os fungos. O sal tem essa propriedade. Conservar alimentos no sal faz com que a proliferação desses agentes não se crie. Ou seja, você vai agora aniquilar, indo para a nascente do problema, através do sal, através da conservação, através daquilo que pode trazer a pureza. Mas você tem que ir onde está nascendo o problema. Porque se ele jogasse o sal no meio do rio, o problema continuará lá na nascente. Se ele colocar lá já no finalzinho, onde o rio desemboca no mar, o problema vai estar lá atrás. Sabe, essas emendas que muitas vezes a gente tenta consertar, mas não quer ir na origem, não quer ir onde nasce o problema, sempre dando aquele jeitinho. Aí tudo volta a mesma coisa, o fluxo começa o mesmo, fica nesse limbo a vida inteira, porque não tem a humildade e não tem a coragem de ir onde nasce o problema, para resolver a questão na raiz. Jesus, quando acalmou a tempestade, ele foi logo onde nasce o problema, o vento. Quando o vento sopra, que as ondas se levantam, então ele vai na origem daquilo que causa as ondas.
profeta Eliseu diz aqui: eu vou onde nasce o problema. Onde é que está nascendo o problema? Na fonte. E se a fonte sou eu tenho que jogar sal nesta amargura, eu tenho que perdoar, eu tenho que abraçar, eu tenho que reconhecer que sou eu tenho que dar meu braço a torcer dizendo: o problema sempre fui eu estou reconhecendo, e em nome de Jesus esta maldição será quebrada, aniquilada. Quantos casamentos poderiam ser salvos se houvesse a humildade de um reconhecimento de que eu estou errado, de que a culpa é minha? Quantos relacionamentos de pai com filhos poderiam ser salvos se o pai ou a mãe reconhecesse: não, foi erro meu? Muitas vezes tem a vergonha e se sobe num pedestal porque não quer reconhecer ao filho que foi ele que errou. E a Bíblia recomenda, tem recomendações para os pais e para os filhos. Aos filhos serem obedientes e aos pais não causarem ira aos filhos. Está tudo lá, o manual. Então, quando eu erro e olho para o manual, eu devo ter a humildade de dizer: o erro foi meu. Onde é que está nascendo esta amargura na sua família? Onde é que está nascendo esta fonte de morte na tua vida espiritual? É amizades? São coisas que você vê na internet? Onde é que está nascendo esta amargura, esta esterilidade, esta falta de vida? Você e eu somos agora chacoalhados pelo Espírito Santo, que nos diz: tenha coragem de ir até onde nasce o problema e, em nome de Jesus, dizer: a partir de hoje não haverá mais morte. Se o erro é meu, eu estou assumindo, estou colocando sal nesta ferida, e vai arder, mas vai curar. Vai doer, mas vai passar. Então, a palavra de Deus para nós nesta manhã é: onde está nascendo a morte na tua vida, na tua família? Examine-se, olhe para dentro de si. Faça este autoexame e diga: eita, o problema sou eu. Então vamos consertar em nome de Jesus, vamos salvar o nosso casamento em nome de Jesus, vamos salvar o nosso relacionamento com os filhos em nome de Jesus, vamos salvar a nossa vida espiritual em nome de Jesus, indo onde nasce o problema. Jesus disse: se o teu olho direito é onde nasce o problema, a morte, a amargura, a esterilidade, ele não diz que vai descer do céu e vai arrancar. Ele não diz que vou mandar um anjo lá fazer essa cirurgia em você. Ele diz assim: arranca-o. É você, sou eu. E eu já disse aqui algumas vezes, tem coisas que a oração não vai resolver. Mas, irmão, que heresia é essa? Porque a oração resolve tudo. Não, a oração não resolve tudo. Porque Jesus disse: se o teu olho te escandaliza, você arranca. Ele não mandou orar. Se o problema é aquela má companhia, você não tem que orar, você tem que se afastar. Claro que o processo vai acontecer em oração, mas tem coisas que precisam de minha atitude. É isso que eu estou falando. Estou aniquilando a oração, pelo amor de Deus, não me entenda mal. Se José ficasse ali com a mulher de Potifar, certamente era uma mulher bonita, e ficasse ali: Senhor, Senhor, me livra de todo mal, Senhor. O que é que poderia acontecer? Mas o que é que fez José? Fugiu, fuja. Então só a oração não vai resolver se não houver uma atitude minha. E essa atitude que vai aniquilar a morte, esta atitude que vai
transformar águas de morte em águas de vida. Agora, se você ficar jogando sal só no meio do rio, tentando remediar, não vai resolver. Então tem que sentar e nesta conversa, sem querer jogar a culpa um no outro, é identificar a fonte da amargura, da morte, da esterilidade e dizer: a partir de hoje, Satanás perdeu esta batalha, porque eu encontrei a fonte da morte e eu estou colocando o sal em nome de Jesus, e onde era gerado morte vai ser gerado vida em nome de Jesus. Amém. Pai querido, te louvamos, Senhor, pela tua palavra, e que vida seja gerada em nossa vida, em cada lar, em cada família que neste momento reflete sobre esta palavra. Que todas as águas de morte sejam transformadas em águas de vida. Que este teu servo, esta tua serva, este jovem possa ter entendido esta palavra e ir na nascente do problema, da amargura, e jogar sal, do reconhecimento do erro, do perdão, do abraço, da reconciliação, do recomeço, em nome de Jesus. Ajuda-nos, ó Pai, dá-nos força e graça para continuar nesta jornada, e que haja vida, e que haja restauração, e que haja abundância de vida, em cada lar, em cada família, em cada casamento, em nome de Jesus. Amém.